Mas amém. Mas agora a gente vai começar a pregação em Josué, capítulo 14. Então, eu amo esse capítulo. Eu falei pro Mussa hoje. Falei que eu tava relendo a pregação. Eu falei, nossa, eu senti como se eu estivesse preparado para ir para uma guerra física agora. Depois de ler esse capítulo, é como se eu estivesse preparado para realmente, não, vamos fazer acontecer. Não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Se me colocar no campo de batalha agora com uma espada, eu vou. E foi muito incrível. Fiquei muito animado para ver o coração de Josué e de Caleb ali, também juntos, trabalhando juntos. E mostra muita parceria. Mas sabe o que é incrível sobre a Bíblia? É que nada foi feito por um homem sozinho. Cada um dos homens, as mulheres de Deus que foram através da Bíblia, você consegue ver que todos eles tiveram parceria, os amigos que eram muito próximos, que ajudavam ele através da caminhada. Então também Josué, ele tinha Caleb que estava junto com ele. Não apenas Moisés como líder dele, mas tinha Caleb. Moisés também tinha Arão. Elias, e ele tinha como é que fala? Eliseu, em português. Eliseu. Também, todos eles tinham. Os 12 estavam juntos também, saíram de 2 em 2. Também os 72 também falam que eram os 12 de cada um dos apóstolos. Então é incrível poder ver isso, que na verdade Deus sempre prepara alguém para estar junto com a gente. Mas o que o mundo fala hoje? Fala que não, você tem que fazer as coisas sozinho, não pode contar para ninguém, se você não fizer, ninguém vai fazer acontecer. Mas essa não é muito a realidade da Bíblia. A Bíblia fala que se você tentar fazer sozinho, você vai falhar. Entende? Um exército de um homem só falha. Um homem ou uma mulher sozinho não vai conseguir ir muito longe. Pode fazer várias coisas e é incrível. Consegue ir mais. Eu lembro do Vini falando que sozinho a gente consegue ir mais rápido, mas juntos conseguimos ir mais longe. Isso é verdade. Você consegue ir rápido, mas até um certo ponto. Mas se você tem alguém desse lado, você pode ir mais longe. E qual que é o ponto disso? É geralmente que o problema começa a surgir. Porque a gente não entende nosso papel nas coisas. Então eu quero fazer tudo. Então eu não sei, eu não tenho muito um papel, um objetivo na minha vida. Então acontece que muitos problemas começam a surgir. Você lê também Êxodo, capítulo 18, se não estou enganado, posso estar errado. Mas em Êxodo tem o princípio de Jetro, que é como é que fala? Father-in-law, sogro de Moisés. Então o sogro de Moisés viu Moisés trabalhando, fazendo tudo sozinho, e dá o princípio de Jetro, que era de realmente levantar outros líderes e cuidariam das outras coisas. Então, para que Moisés não fizesse todo o trabalho sozinho. Mas olha até mesmo o povo de Deus. Eles saíram bem com líderes que tomavam responsabilidades também. Sabe, que eles ouviam as coisas e falavam, essa é a minha responsabilidade. Mesmo que não foram eles necessariamente que pecaram, ainda assim eles viam como a necessidade e a responsabilidade deles. Não como a culpa, mas a responsabilidade deles. Se você olhar, por exemplo, um rei que não foi tão bom, por exemplo, Saul, quando as coisas começam a não andar bem, o que aconteceu? Ele chegou para Samuel e falou, olha Samuel, foi os soldados que trouxeram as ovelhas e os bois, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele era o comandante e falou, como que você não tinha nada a ver com isso? Eu te dei uma ordem explícita através de Deus. Então, ele foi lá que aconteceu, que o povo começou a ficar mais e mais ainda pior. E tudo que ele se preocupava era com como o pessoal ia ver ele. Né? Então ele falava, não, mas vem comigo e me levante na frente dos anciões, para que quando eles me veem, possam ver que Deus está comigo. E ele fala e começa a pedir, e depois Samuel fica ainda mais confuso. Fala, você não entende o que eu estou querendo dizer? Tipo, você está errado. Você precisa se arrepender. Você pecou contra Deus e Deus te rejeitou como rei. E ainda assim Saul vai e volta novamente pedindo a mesma coisa. Agora Davi, na outra parte, quando ele vê o pecado dele, Natanael expõe o pecado dele, ele fala, que coisa terrível eu tenho feito contra Deus. Quando ele vê o pecado do povo, que o povo tem feito, ele fica indignado e toma a responsabilidade e fala, Deus tenha misericórdia de nós. Colocando ele mesmo na situação. Como se a culpa e a responsabilidade fosse dele. E é por isso que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Não é porque ele tomava a responsabilidade. Agora, da mesma forma, os tempos mais difíceis do povo de Deus é os tempos que os líderes do povo de Deus, na verdade, não entendem o seu papel. Então, por isso que o título da pregação de hoje é Entenda o seu papel. Vamos lá. Eu acho que isso é realmente muito importante e significativo também. Porque se eu não entendo o meu papel, o que acontece é que as coisas não funcionam. Imagina no trabalho, certo? Você não entende seu papel. Vamos dizer que você é um advogado. Mas você chega no escritório e começa a limpar, ficar o dia inteiro limpando, não lida com nenhum caso. O que vai acontecer com o escritório? Vai funcionar? Vai ter algum lucro? Vai resolver algum dos casos? Vai perder? Por quê? Porque ele não está fazendo o papel dele. Mas imagina se uma pessoa da limpeza começa a trabalhar lá, e em vez de fazer a limpeza, começa a lidar com os casos. Ele não sabe nenhuma lei.
querendo ou não, por mais escrúpulo que seja, ainda assim a gente necessita de papéis de separação. Então, se cada um faz seu papel, a gente consegue viver como sociedade. E essa é a ideia de sociedade. Pessoas com o mesmo valor, mas ainda assim servirem em papéis diferentes. Então, para que nós servimos e vivemos como sociedade, hoje funcione, a gente precisa dos fazendeiros. Eu, particularmente, amo comida. Então, se eles não existissem, se os fazendeiros do nada decidissem, não, eu quero me tornar veterinário, ou um dentista, eu ficaria muito triste, particularmente. Porque eu gosto de comida e gosto de comer comida boa. E aí os dentistas começaram a ver como fazendeiros. Seria terrível? A comida seria terrível. Talvez nem teria comida, para ser bem sincero. Mas essa é a realidade. Então, se a gente não entende o nosso papel, até mesmo dentro do reino de Deus, da mesma forma, também pode parar de funcionar. Então, hoje eu espero que a gente possa ajudar cada um de nós a realmente entender o porquê Deus escolheu você a dedo. Especificamente você, é uma parte importante e significativa no plano mestre dele. Então, a gente vai ler no capítulo de Josué, capítulo 14. A gente pode abrir lá. Mas sabe o que é mais incrível? Hoje eu estava orando e realmente comecei a pensar, nossa, entre 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Deus olhou para mim, um jovem de 18 anos lá no Brasil. Agora não tenho mais 18 anos, mas na época eu tinha 18 anos. Apesar de... Não é falar que eu pareço, mas tem gente que fala que tenho 30. E eu falo, nossa, eu tenho 30. Ainda não. Se eu viver até lá, amém. Tudo bem. Mas no Brasil, quando eu tinha 18 anos, eu fiquei pensando, imagina, por que Deus escolheria entre 8 bilhões de pessoas? Escolher especificamente eu, para estar aqui em Moçambique hoje. Eu fiquei pensando, imagina, tem 8 milhões de pessoas, e ele pensou no Yuri. O que o Yuri tem de especial? Nossa, para uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, eu não sei nem a ordem dos meses, do ano. Eu não sei, eu sei que tem 12, eu uso o número, calendário numérico. Eu não consigo ir pelos nomes, senão eu vou ficar perdido. Então, por que Deus escolheria alguém que não sabe nem as ordens dos meses do ano? Algo que até as crianças sabem fazer aquela coisa. Eu vi já o pessoal fazendo isso. E até agora eu não entendo. Como que eu vou fazer isso se eu não sei a ordem mesmo? Eu falo agosto tá onde? Qual dos dedos que é agosto? Mas amém. Ainda assim, Deus nos ajuda e escolhe cada um de nós a dedo. Agora aqui em Josué, capítulo 14, a gente já vê um pouco mais da vida de Josué e de Caleb. Mas eu quero hoje a gente focar mais ainda na vida de Caleb. Ele é um cara interessante, apesar da Bíblia não falar muito sobre ele, dá muitas dicas sobre quem ele era, e até mesmo sobre a família dele. E é isso que a gente vai ver. Olha isso, Josué capítulo 14, no versículo 6. A Bíblia fala, os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea sobre mim e sobre você. Uau! Então, bem curto. Mas o que fala aqui? Fala aqui sobre quem é Caleb. Fala sobre o pai dele. Primeiro ponto de hoje. O seu papel demanda confiança. O seu papel demanda confiança. Então, não importa o papel que você tenha dentro do reino de Deus, esse papel demanda muita confiança. Demanda coragem. Então, quem era Caleb? Aqui fala que ele era filho de Jefoné. Essa palavra Quezineu que ele fala, na realidade, é o nome de um povo. E, para ser bem sincero, não era um povo do povo judeu. Era, na verdade, um povo da Síria. E também da Síria e como que fala? Dos confins da Arábia. Alguma parte da Arábia. Então, o que significa? Significa que, na verdade, Caleb, ele era um estrangeiro. Ele não era do povo judeu. Então, eu fiquei pensando, falei, uau, imagina, Caleb, ele não era do povo judeu. Era um estrangeiro, até mesmo como eu. Então, segundo a Bíblia, fala em Números, fala que apenas sua mãe era judã. A mãe dela, a mãe de Caleb, era da parte da tribo de Judá. Então, por isso que agora ele faz parte da tribo de Judá, mas seu pai era um estrangeiro. Mas o que é interessante sobre isso? Olha isso, vamos lá para Números, para entender um pouco mais. Vamos fazer um pouco de pesquisa sobre Caleb hoje. Amém? Espero que sejam prontos para um pouco de um estudo bíblico. Vamos lá. Vamos lá em Números. Números capítulo 13. Vamos ver um pouco mais sobre Caleb. O que é então interessante sobre ele? A gente vai ver aqui, naquela escritura que a gente leu, Caleb tinha 85 anos de idade. Então a gente vai voltar 40 anos atrás. E vamos ver agora Caleb com 45 anos de idade. Agora mais novo, ainda ia para a batalha, lutava bem, conhecia muito bem a sua espada, estava acostumado com o som de guerra. Mas vamos ver o plano mestre de Deus aqui. Então, Números capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Olha o que a Bíblia fala. E o Senhor disse a Moisés,
envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que Deus aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então quem era Caleb? Apesar de ser um estrangeiro, ele era um líder. Mas não apenas líder, era o líder da tribo de Judá. Então, vendo tudo isso, mesmo sem ser até mesmo israelita, a gente vê que no final essa era uma das únicas tribos que permaneceu fiel por mais tempo também na Bíblia. A tribo que era liderada não, nem mesmo por um israelita, mas por um meio-sangue, que era alguém, um estrangeiro, Caleb. Mas imagina que incrível. Imagina ele era um povo sendo estrangeiro. Imagina se agora Moçambique tivesse um presidente que via de Gana. Fala, nossa, um presidente ganense. Que loucura que seria. Seria um pouco estranho. Eu acho que o povo não aceitaria muito bem. Não. Isso é óbvio. Por que não aceitaria? Pode ser que o cara, nossa, estudou em Harvard, foi para Yale também, depois fez mais doutorado na China, fala 300 línguas, mas ele é de Gana. E está liderando o povo. O povo aceitaria? Não. Por que não? O cara é tão bem qualificado. Porque é estrangeiro. Então como você acha que o povo israelita aceitou isso agora, Caleb? Quando ele viu Caleb, vai liderar uma das tribos, maiores tribos, mas também uma das mais poderosas do povo. Judá. A tribo de Judá. Onde até mesmo Deus, quando dá profecias, fala que eu sou o leão da tribo de Judá. Uau! Então se fosse entre as 12 uma das tribos favoritas, a tribo de Judá. E aí vai lá a maior tribo agora, o líder é o estrangeiro. Eu fiquei pensando, o que passava pela cabeça de Caleb? Eu pensei, nossa, quão terrível ele ia ser. Imagina tanta insegurança. Pensando, será que eles vão realmente me ouvir? Será que eles vão aceitar o que eu estou falando? Será que eles vão seguir as minhas ordens, as minhas direções? Será que eles vão realmente estar comigo? Será que eles querem realmente me seguir? Eu pensando em tudo isso, eu pensei, uau, imagina quão desafiador foi para Caleb. E ainda assim ele lidera eles poderosamente. E acredito também que no livro de Josué, o caráter dele é posto à prova, mas não apenas lá, mas aqui mesmo em Números. Aí vou continuar lendo também o livro de Números, para tentar entender melhor, mas o caráter dele é posto à prova. Porque o que está acontecendo? Agora Deus manda para mandar cada um dos líderes da tribo para espiar a terra. Então o que ele queria? Moisés queria que cada um dos líderes mesmo, querendo dizer o povo inteiro, pudesse ver no que a terra é feita. Para ver, será que a gente realmente consegue dominar essa terra? Essa terra prometida por Deus. Então eles voltam depois da espionagem, no capítulo 13, e vemos 10 dos 12 que foram espionar, falando o que tinha acontecido lá. Eles dão um reporte terrível. Na verdade eles falam que não, aquela terra é muito difícil. As pessoas que vivem lá são muito altas. Eles são descendentes também de um povo que era muito feroz. Então a gente não vai conseguir. Eles falam também dos frutos. Os frutos do cacho de uva eram do tamanho da nossa cabeça. Eu fiquei pensando, falei, uau, imagina o cacho de uva daquele... Eu amo uva. Uva e morango são as únicas frutas que eu realmente posso comer todo dia. Mas imagina isso, uma uva desse tamanho. Uau, imagina, eu acredito que eles pegaram essa uva e trouxeram para o acampamento e falaram, olha essa uva. E a gente não pode entrar lá, porque se tem uma uva desse tamanho, quer dizer que tem alguém que come ela. Então imagina, alguém grande o suficiente para pegar um cacho de uva, no mesmo jeito que a gente pega, agora cada uva do tamanho da cabeça deles. Então era terrível, eles voltaram com esse relatório. E depois de ver um relatório desse, eu pensaria, agora Caleb vai entrar com medo. Agora ele vai entrar no modo sobrevivência e vai tentar agradar a multidão, seguir o que a multidão está fazendo. Porque afinal, 10 israelitas verdadeiros estão falando, nossa, é terrível, a gente não consegue pegar. A gente não consegue dominar essa terra, vai ser muito difícil, tem muitas pessoas. Eu pensei, ele vai resistir. É agora. Deu para ele. Mas ainda assim, ele dá uma resposta totalmente diferente. Olha isso, Números 14. Vamos ler o versículo 27. Desculpa, número 13, na verdade. Números capítulo 13, versículo 27 ao versículo 32. Olha o que a Bíblia fala. E deram o segundo relatório a Moisés. Esses são os 10. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, então eles realmente trouxeram as uvas. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes.
Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas e os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. E disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vivem. Todos o que vimos são de grande estatura. Segundo ponto, o seu papel é dar fé ao povo. Então é isso. Então, através de tudo isso, desse relatório negativo que o povo inteiro estava recebendo, quando vemos aqui, a maior maioria, o que foi falado, que nós vamos ser destruídos, tentássemos. Tem os hititas, os jebuseus, todo esse povo que na verdade são Negueb, tem muitos reis lá. Então, como a gente, que não tem nem mesmo um rei, pode vencer esse povo? Nós somos nascidos no deserto, então não tem como entrar em guerra com eles. Não tem como vencer esse povo que é muito grande, numeroso. Mas aqui o que acontece quando Caleb ouve tudo isso? Ele fala que não apenas começou a falar, mas fala que pediu fez com que o povo se calasse. Então ele não falou: gente, desculpa, eu quero falar algo aqui. Será que ele levantou a mão dele? Não, ele fez com que eles se calassem. Aí imagina ele falando: fica quieto todo mundo, cala a boca, tô falando um monte de besteira. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Deus prometeu essa terra, então a gente vai tomar essa terra e vai destruir esse povo. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente aceita ficar ouvindo besteira. A gente vê pessoas em pecado e aceita e fica: nossa, eu acho que é melhor você fazer dessa maneira. Não, talvez você possa fazer assim. Eu acho que é melhor você acordar mais cedo para o seu tempo com Deus. Eu acho, não, talvez seja melhor com que você fizesse isso. Não é assim, é pedir para alguém com gentileza. Não, realmente ele fez com que eles se calassem. Por que ele estava ouvindo? Ele não estava ouvindo um povo que estava apenas reclamando. O que ele via era um povo que não confiava na força de Deus. Então o povo que estava falando que Deus não é forte o suficiente para dar a vitória. Então, o problema é que pensamentos negativos são que nem a amargura. O que acontece é que ele se espalha muito rápido. Então todo esse pessimismo se espalhou muito mais rápido do que Caleb e Josué sendo otimistas, que Deus poderia dar a terra, que daria a vitória. Então se espalhou por toda a terra, todo o povo de Deus. Então adivinha o que vai acontecer aqui? Vamos responder da mesma maneira que o povo de Deus fez. Eles ficaram com medo, ao ponto de quererem escolher outro líder. No capítulo 14, fala que eles estavam com tanto medo, eles começam a questionar Moisés. Falam: por que você nos trouxe até o deserto? Era melhor ter deixado no Egito. Talvez nós deveremos fazer uma inquisição e levantar para nós outro líder que vai nos liderar de volta para o Egito. E eu fiquei pensando, falei: imagina isso, querer voltar ao cativeiro. Então o que isso mostra? Pensamentos negativos vão sempre te levar e direcionar a querer desistir. A ter falta de fé. Por isso que o nosso chamado é realmente dar fé. Não apenas ter fé, mas dar fé ao povo. Porque naturalmente o ser humano é negativo. Pensa nisso, quantas coisas não falharam na vida de cada um de nós? Quantas pessoas já nos machucaram? Fizeram promessas e não cumpriram? Então o que a gente pensa automaticamente é que se alguém fazer uma promessa ou falar que vai fazer algo, provavelmente essa pessoa não vai cumprir. Então o que eu preciso como discípulo agora fazer? Dar fé, inspirar as pessoas a serem positivas, a verem as coisas de outra maneira, porque o que pode acontecer é que vai se espalhar. Não apenas na vida dessa pessoa, mas até mesmo em você. E o que acontece é que Moisés não foi diferente. Acabou se espalhando nele e em Arão. Então quando eles ouvem tudo isso, eles se prostam ao chão. Eles ficam nervosos e com medo também. Então quando eles veem que, na verdade, o povo de Deus quer um novo líder, eles não ficam querendo Josué e Caleb. Falam: não, calem-se, e começam a pregar para eles falando a verdade. Não, eles ficam aterrorizados. Eu fiquei pensando nisso. Se eu não batalho contra essa negatividade, esse pessimismo, vai entrar no meu coração. Naquele momento que a gente leu antes, Números capítulo 13, quem se levanta não é Arão, não é Midian, não é Moisés, não é nenhum dos outros 12 líderes que ele tinha levantado, com o princípio de Jétro, é apenas Caleb. Nem mesmo Josué. Então o que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas não viram isso como um problema. O que acontece hoje em dia é que muitas vezes tem situações e problemáticas que são levantadas que muitas pessoas não veem como realmente um problema. Uma delas para vocês: mentira. Não é realmente um problema na sociedade hoje.
Se alguém falar para você chegar e falar, nossa, eu menti, enganei, isso, aquilo, outro, muitas pessoas não vão ficar chocadas. Porque elas mesmas provavelmente não entendem. Então, a realidade que eu acredito, claro, não é específico aqui na Bíblia, mas o que eu acredito, é que quando foi explícito isso, foi colocado para prova, para todo mundo, o povo inteiro, Moisés começou a acreditar nisso também. Arão começou a acreditar também que talvez a gente não deva tomar essa cidade. Talvez realmente seja realmente muito difícil. Talvez Deus tenha uma outra cidade para a gente, talvez a gente fique aqui do outro lado do Jordão. E aí o que acontece é que Gad, Manassés e Rúben, eles ficam do outro lado do Jordão. Por quê? Porque eles ouviram todos esses reportes. Ficaram, sabe, eu sei que é difícil, eu sei que é um pensamento negativo, mas eu acho que seja mais simples. Talvez a gente possa ficar apenas desse lado. Porque no final é muito difícil tomar essa cidade. E agora, como a gente vai começar também a organizar o nosso culto inaugural, as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Adivinha? Não vai ficar mais fácil. E vai demandar ainda mais trabalho. Eu acredito que vamos enfrentar muitos desafios. E um deles sendo medo. Ter falta de fé. E pessimismo. Eles vão ver. Vamos querer dar relatórios negativos e sem fé. Que nem o povo. Ver a situação e falar, eu acho que não vai dar. Talvez seja melhor fazer algo diferente. Talvez fazer algo menor. Talvez para menos pessoas. Eu não acho que a gente consegue encher uma sala de 200 pessoas. Eu acho muito difícil. Não, talvez não vai vir realmente pessoal da África do Sul, Estados Unidos, México. Eu acho que não. Acho melhor, talvez, atirar mais embaixo. Eu aprendi algo muito legal com meu pai. Meu pai falava que se eu mirasse em tirar um 8 de nota, de média, eu acabaria tirando um 7 ou um 6. Mas agora, se eu tentasse tirar 10, eu poderia tirar um 8 ou 9. E essa é a realidade. Quanto mais baixo você mira, mais baixo você chega. Então, se eu continuar sendo pessimista, adivinha? Eu nunca vou fazer coisas grandiosas. Coisas grandiosas não acontecem por acaso. Mark Zuckerberg não criou o Facebook por acaso. Elon Musk não criou 3 satélites com uma pessoa pessoal para o mundo inteiro por acaso. Ele foi intencional sobre isso. Moisés não abriu o Mar Vermelho por acaso. Josué não abriu o Rio Jordão por acaso. As paredes e as muralhas de Jericó não caíram por acaso. Pessoas foram intencionais sobre isso. Elas tiveram fé e agiram. Por isso que aconteceu. Vamos continuar lendo agora em Números capítulo 14. Vamos ver isso aqui, que Moisés e Arão, eles estavam com medo. Depois de ver todo esse relatório, ver como as pessoas responderam, na verdade, ao relatório, ver o povo inteiro ficando com medo, aterrorizado, ao ponto de querer fugir de volta para o cativeiro, voltar para a vida de pecado. Eles ficaram com medo, mas vamos ver aqui o que acontece. Então a gente vai ler do versículo 6 ao versículo 11, olha o que a Bíblia fala. Vamos lá, Yuri. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Josué agora está mais corajoso. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel, dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mandam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Provavelmente estavam com fome. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apredejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Uau! Então o que está acontecendo isso aqui? Apesar de tudo isso, apesar de tudo que aconteceu, apesar do reporte, Moisés e Arão estavam com medo. E o que estava acontecendo é que o povo também estava assustado. E Caleb, mais uma vez, juntamente com Josué, eles se levantam, eles ficam indignados com a falta de fé que eles tinham. Eles falam: como isso é possível? Ao ponto de eles mesmos rasgarem as vestes, que é um sinal de vergonha. Eles ficam envergonhados pela atitude que o povo está tendo. Como vocês podem ter tão pouca fé? Tão pouca fé que Deus pode fazer acontecer. Não tem fé que Deus pode realmente nos dar a vitória. E eles ficam indignados com isso, eles rasgam suas vestes, com sinal de blasfêmia, querendo dizer que, como vocês ousam dizer que o nosso Deus não é poderoso o suficiente para nos dar a terra que Ele mesmo prometeu? E depois de tudo isso, a resposta do povo é o quê? Querer apedrejar eles. Então, o que acontece? Pessimismo vai ser sempre bem-vindo.
Pessoas pessimistas são sempre bem-vindas, porque já falam que você já está passando somente as nossas inseguranças. Então é apenas mais do que já existe. Agora, pessoas positivas são vistas muitas vezes de arrogante ou então de uma forma ingênuas. Mas Deus viu isso de uma forma completamente diferente. Ele viu como pessoas que tinham fé e queriam agradar a Ele. Terceiro ponto, e o último ponto é, o seu papel é continuar lutando. O seu papel é continuar lutando. Eu acredito que a confiança que Josué e Caleb tinham vinham de um dos problemas que Deus aponta aqui. Que é que eles tinham esquecido do que Deus já tinha feito no meio deles. E Deus mesmo fala, será que eles esqueceram todos os sinais e maravilhas que eu tinha feito no meio deles? Será que esse é o problema? Será que eles não se lembram de eu abrir no mar, trazendo comida dos céus? Imagina, uma torre de fogo no meio do deserto. Será que isso não foi o suficiente para eles se lembrarem do meu nome, do que eu posso fazer? E esse era o problema. Moisés, Josué e Caleb, eles lembravam do que Deus tinha feito. E pensavam, nossa, se Deus fez tudo isso, o que é mais uma cidade? O que é mais um rei? Ele já fez isso com o Egito, que é um reinado inteiro. Então, um rei, a gente consegue derrotar. Eles vão voltar para Josué, capítulo 14. E essa é a pergunta, será que eu e você já esquecemos do que Deus já tem feito por mim e por você? Será que a gente ainda lembra do que Deus, quanto Deus tem movido? Quantas coisas Ele já não fez na minha e na sua vida? Realmente, eu esqueço muitas vezes. Sendo bem sério com vocês, não apenas antes de ser discípulo, antes de ser um cristão, não, agora mesmo. Eu esqueço de quanto Deus já tem feito. Entende? Quando situações acontecem, a primeira pergunta e a primeira instância é começar a duvidar. Será que esse é realmente a vontade de Deus? Começa a tentar ser mais pessimista. E se eu não tomo cuidado, não presto atenção, esse pessimismo vai ir para outras pessoas também. Eu não vou ser o único pessimista na sala. Na verdade, eu vou querer companhia. A Bíblia fala em Provérbios, fala que miséria ama companhia. Então adivinha? Pessoas juntas, tá todo mundo lá, ai de mim, quão terrível eu sou. Quão difícil é a minha vida. Aí fica um lutando com o outro, né? Vendo qual é a vida mais difícil. Fala, não, você não entende, eu tenho que pagar essa conta. Ela fala, não, eu tenho que pagar essa conta e meu chefe é terrível. Ah, não, eu tenho que pagar essa conta, meu chefe é terrível e minha filha não me obedece. Não, eu tenho que pagar essa conta, meu chefe é terrível, minha filha não obedece e eu não gosto da comida. A comida tá sem sal. E começa a ficar essa autopiedade. Quem será que tem a pior vida do mundo? Uau. E nunca tá bom. Certo? Tem um ditado em inglês que fala, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então nunca nada tá bom. A gente esquece o quanto Deus tem feito. E eu esqueço muitas vezes, eu começo a olhar para um lado e para o outro e fico, nossa Deus, será que você realmente consegue fazer? E quando é algo tão pequeno, relacionado a tudo que ele já fez na vida. Entende? Eu fiquei pensando até agora, eu falo, caramba, como que a gente está aqui dentro de Moçambique? A gente não deveria ter entrado. Sério, quando a gente estava no aeroporto, eu pensei, vai ser mandado de volta. É isso. Tinha um cara tossindo no meu braço, que eu queria realmente, nossa, eu preciso sair daqui agora. É terrível. Mas realmente, Deus tem feito muitas coisas. Isso é apenas o começo. Então, mais uma vitória para Deus é nada. Vamos lá para Josué, capítulo 14, no versículo 7 agora. Vamos lá, Yuri. Versículo 7 a 8, olha o que a Bíblia fala. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra do Senhor. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos, israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se com medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Uau! Aqui Caleb está falando o que aconteceu lá em Números capítulo 14. Ele fala que os irmãos deles, israelitas, fizeram o povo desanimar-se com medo. E sabe o que é incrível? Sabe o que é interessante aqui? É porque eles chamam os israelitas de irmãos. Eu fiquei pensando, falei, uau, não são realmente irmãos. Né? Porque você é estrangeiro, você é de fora. Mas ainda assim ele chama eles de irmãos. E o que isso significa? Mas o amor dele pelo povo de Deus levou ele até aqui. Ele lutou tanto ao lado com eles, se tornaram irmãos. E apesar de tudo isso, não apenas isso, ele queria tomar responsabilidade. Então eles são parte de mim. É a minha família. Então nós desanimamos o povo de Deus. Eu fui fiel a Deus, não é minha culpa. Mas eles, nós, a minha família, desanimou o povo com medo. E ele fala, pois fui inteiramente fiel ao Senhor.
E essa é uma pergunta muito difícil. Será que eu e você pode falar a mesma coisa hoje? Falar que eu tenho sido inteiramente fiel ao Senhor? Com confiança no nosso coração? Realmente, para continuar lutando e falar, nossa, eu tenho sido inteiramente fiel ao Senhor. O que é? Fazer outros discípulos, eu tenho sido fiel. Amar o outro com amor sacrificial, tenho sido fiel. Negar a mim mesmo, carregar minha cruz diariamente, tenho sido fiel. Ter um relacionamento próximo com Deus, oração, leitura da Bíblia todos os dias, tenho sido inteiramente fiel. Calcular o custo, estar disposto a abrir mão de tudo e de todos para ver o reino de Deus crescendo, eu tenho sido inteiramente fiel. Será que da mesma forma que Caleb falou para Josué, será que eu e você podemos falar isso? Será que a gente pode falar das mesmas coisas também? Eu tenho sido inteiramente fiel a Deus. Olha isso, vamos continuar no versículo 9. Agora até o 14. Olha o que a Bíblia fala. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Uau! Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, estou aqui hoje. Como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dei, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor, o Deus, me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anequins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Uau! Então Caleb, apesar de ter 85 anos de idade, ele ainda confiava na promessa de Deus. Tinha dado a ele. Imagina, 40 anos se passaram e ainda assim ele não se esqueceu da promessa de Deus. Imagina, às vezes passa uma semana e a gente esquece já do que Deus prometeu. A gente esquece que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ele vai nos prover com tudo que a gente precisa. A gente leu isso semana passada. Essa semana desapareceu da nossa mente. Caleb passou 40 anos no deserto. Agora ele tem 85 anos. Qual que é a chance dele ir para uma batalha? Ele falando, não, eu vou ir para a batalha. A gente vai vencer. Ele queria, não apenas sabia que ia dar vitória, mas ele queria ir para a guerra. Qual é a minha e a sua desculpa para sermos pessimistas? Uau. Caleb tinha confiança que o Senhor já tinha dado a ele aquela terra por herança. Deus não deu Moçambique também. Então qual que é o medo? Qual que é o medo que a gente pode enfrentar? Nossa, será que as pessoas vão realmente aceitar a palavra de Deus? Será que elas vão realmente se arrepender? Quando é uma promessa de Deus. O único pedido dele é que vão e façam discípulos. O resto ele fala que eu vou estar com você até o fim dos tempos. Então o que eu e você precisa fazer? Reclamar? Ficar pessimista? Questionar Deus se Deus quiser. Não, ele quer. Esse é o ponto, ele já falou o que ele quer. Ele falou qual é o desejo dele. Ele falou em João 17, fala que o desejo dele é que todos nós venhamos ao conhecimento da palavra de Deus, da verdade, que sejamos unidos. Então não é se Deus quiser, é se você e eu quisermos. Então se você quiser, e se eu quiser, sim, isso pode acontecer. Da mesma forma aqui também, se Caleb não quisesse, eu desisti da minha terra, não quero essa terra mais, Deus não daria. Essa é a idade, foi uma promessa de Deus. Tá lá, Deus vai dar para ele. Canaã, a terra prometida, também está lá. Eles poderiam muito bem ter falado, não, a gente não quer, pode ficar aqui desse outro lado do Jordão, a gente espreme um pouquinho mais nessas duas cidades, nessas duas terras, e é isso. Mas não, eles foram lá, eu quero também herdar a terra prometida. Contra todas as possibilidades, eu quero fazer acontecer. Ainda assim, podemos ser como os 10 com relatórios sem fé, sem confiança e sem vontade de lutar, ou podemos ser como Caleb, que apesar de todas as circunstâncias estarem contra ele, ainda assim ele estava otimista que Deus vai dar a terra em suas mãos. E sabe o que é mais interessante? Ele já tinha dado uma terra. Ele era o líder do povo de Judá, você lembra? Então no Josué capítulo 13, a gente tem a divisão das terras. E uma das terras que vai para a tribo de Judá. Então ele está incluído nisso. Então ele já tinha a terra dele. Hebron era um plus. Ele já tinha recebido tudo que ele poderia receber. E ainda assim ele queria lutar. Porque não tinha terra, ele não queria lutar porque não tinha uma terra para ele ficar, mas por conta da fidelidade dele com Deus, ele deu ainda mais uma terra.
E não apenas isso. Sabe quem liderou o povo de Deus depois que ele morreu? Não foi o filho de Josué, não foi o filho dos líderes de Gade, não foi nenhum deles. Foi o filho de Caleb. Então o filho dele, até mesmo a família dele, eles entendiam a confiança, entendiam a fidelidade a Deus. Não apenas Caleb liderou o povo de Deus, mas o filho dele também liderou. Então a herança dele, mesmo sem ser parte dos israelitas, por conta da fidelidade dele com Deus, a família dele também estava servindo a Deus. E não como membro do povo de Deus, mas como líder do povo de Deus. Depois que o povo de Deus ficou sem líder, quando Josué morreu, estavam todos em cativeiro, eles voltaram, quem vai nos salvar agora? A gente precisa de um juiz. E aí o filho de Caleb se levanta e lidera o povo de Deus para o cativeiro. Isso é incrível. Fiquei pensando, uau, imagina, eu pensar, depois estar lá no céu e olhando, nossa, meu filho, incrível, ele está liderando o povo de Deus agora. Ele está fiel a Deus, ele pode seguir o meu exemplo. Mas agora imagina, as pessoas que estão embaixo das pessoas que dependem do nosso exemplo. Como que elas seriam? Se uma pessoa agora fosse viver, dependendo do seu exemplo diário, como que seria a vida dessa pessoa espiritualmente? Seria alguém que seria buscando a Deus e o relacionamento com Deus todos os dias? Será que ela oraria e leria a palavra todos os dias? Será que confessaria os seus pecados, procuraria por ajuda? Será que ele entraria em contato quando as coisas estão ruins, pedindo ajuda? Ou será que se excluiria e tentaria fazer tudo sozinho? Se independente? Será que seria alguém que não tem confiança? Alguém que não tem fé? Alguém que não luta? Ou será alguém que, sim, o papel dela entende que o papel dela é ter confiança, é dar fé ao povo e ainda quer continuar lutando para Deus? Então eu tenho um desafio, apenas um desafio hoje. Apenas seja confiante, tenha fé e continue na batalha. Então para Deus seja dada a glória. Amém. Amém.